Ok, tudo bem? Nós mais uma vez estamos aqui para falar de algo muito importante concernente à palavra de Deus. O principal objetivo que nós temos nas redes sociais é divulgar a palavra de Deus a todos vocês. Alguns, nesse exato momento, estava precisando dessa palavra. Eu sou o pastor Edivaldo Brito, um grande abraço, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você, se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seus comentários, seu like, nos ajudando a propagar e divulgar a palavra de Deus. Um grande abraço a você e vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. E hoje nós estaremos meditando no livro de Amós. É um livro bastante conhecido, porém pouco lido, pouco estudado. E eu tenho certeza que Deus irá falar com você, que está nos vendo ou ouvindo através desta palavra. Este livro ele foi escrito 787 anos antes de Cristo. E nós temos o propósito de estarmos estudando a palavra de Deus, e sempre que possível nós vamos estar tentando explicar versículo por versículo para você entender melhor o que o Espírito Santo tem para nossas vidas, visto que a palavra de Deus ela já fora revelada e o Espírito Santo estará nos dando discernimento da mesma. Então aqui nós vamos falar a partir do versículo 1 do capítulo 1 de Amós, as profecias do juízo sobre os vizinhos de Israel. Então vamos à palavra. Diz assim Deus ao nosso coração: as palavras de Amós, que era um dos pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias do reinado de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então veja bem, esse versículo 1, nós entendemos que as palavras de Amós, que era um dos pastores de Tecoa, ele especifica-lhe como um pastor. Então aqui nós entendemos que Amós, segundo estudiosos, ele era um pastor, né? Pastor de ovelha, pastor de gado, enfim. Então a frase as quais viu a respeito de Israel pode ter sido uma visão, né? Então talvez foi uma visão que ele teve concernente a Israel, o povo da promessa. Então não se pode ver as palavras do homem, somente as palavras de Deus. Então nós estamos tentando explicar esse versículo 1 para que você não tenha nenhuma dúvida, né, do que nós, através do Espírito Santo, pretendemos passar para você. Então nos dias do reinado de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, né, corresponde à época em que o Espírito Santo se voltou sobre Amós, sobre o pastor Amós, o profeta Amós, chamado profeta menor. Por que profeta menor? Porque escreveu menos livros, né? Escreveu menos capítulos, então é por isso que é chamado profeta menor. E aqui a entrega dessa profecia, aqui é uma profecia que ele está entregando para Israel. Então, a propósito, este era Jeroboão II, não é? Então, 2 anos antes do terremoto, José, o historiador judeu, diz que isso foi atribuído ao desagrado de Deus pela usurpação de Uzias do ofício do sacerdócio. Nós já estudamos sobre isso, né, quando ele entrou no templo a oferecer sacrifício sem autorização de Deus, onde foi acometido de lepra. O versículo 2 do mesmo capítulo 1. Disse ele: o Senhor bramará de Sião e fará ouvir a sua voz desde Jerusalém, e os campos dos pastores se enlutarão e se secará o cume do Carmelo. O versículo 2 nós entendemos que o Senhor bramará de Sião, aqui mostra Jerusalém, não é? Ali estava o trono do Senhor. Os reis das nações falavam com as suas vozes debilitadas desde o seu centro de governo, mas o Senhor bramou como um leão de Sião.
Ainda a explicação do versículo 2, aqui a frase, e os campos dos pastores se enlutarão. Então, o que refere-se? Refere-se ao juízo vindouro, né, da parte do Senhor, que será tão severo que afetará todas as partes de Israel, até mesmo, não é, os campos pacíficos dos pastores, inclusive até o Monte do Carmelo. Então a gente entende que Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele também ira. Então aqui está uma resposta para a humanidade que está sem entender o que está acontecendo nesse século 21, né, nessa pandemia, nesse caos que está o mundo. Então nós aqui entendemos que é a permissão de Deus para tratar com a humanidade, para que a humanidade volte para Ele, assim como Ele usara 787 antes de Cristo, Ele usara o profeta Amós para exortar a Israel que Deus está virado com Israel, né? Por causa da desobediência, as pessoas viram as costas para Deus. E nós vamos dar continuidade aqui, a partir do versículo 3, o juízo contra Damasco. E assim diz o Senhor: por 3 pecados de Damasco e pelo 4º não retirarei o seu castigo, porque debulharam e Gileade com trilhos de ferro. Debulharam Gileade com trilhos de ferro. Então nós entendemos aqui, nesse versículo 3, que por 3 pecados de Damasco e pelo 4º, mostra uma mudança abrupta pelo Espírito Santo do seu anúncio de juízo, né, sobre Israel. Então a proclamação do juízo sobre as nações vizinhas pagãs devido ao seu tratamento, né, daninho ao seu projeto povo. Então nós somos o projeto de Deus. E às vezes Deus é preciso trazer juízo, né, sobre a nação, para que o povo entenda que Deus está no controle, que Deus nunca perdeu e jamais perderá o controle. Então, às vezes, Deus traz juízo às nações, como nós estamos estudando aqui no livro de Amós, capítulo 1, versículo 3. Agora, o versículo 4 diz assim: por isso porei fogo na casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Então, nós podemos entender aqui que provavelmente esse versículo 4 aqui se refere a Ben-Hadad III, o filho de Jezael, o qual era um monarca de pouca habilidade. Sob sua influência, então a Síria se afundou até se tornar insignificante. A gente também vai encontrar essa referência em 2 Reis, capítulo 13. Então, a propósito, Ben-Hadad é o último que corresponde a Faraó, César, etc. Então, a gente entende que ali, quando falava Faraó, era um título, né? Mas cada faraó tinha um nome. E aqui, Ben-Hadad foi o último que correspondia aos faraós. Versículo 5. Também quebrarei os ferrolhos de Damasco e destruirei os moradores do vale de Avém e ao governador de Bet-Eden, e o povo da Síria será transportado aqui, diz o Senhor. Veja bem, Deus sempre usa e usará profetas, através da palavra já revelada, ou através de uma profecia específica, para alertar o povo, para chamar o povo que ele escolheu para si, para que volte a ele. Então veja bem, versículo 5, né? Ele falando que também quebrarei os ferrolhos de Damasco e derrubarei os muros do vale de Avém. Então, usando o profeta Amós para dizer o que ele iria fazer. E ao governador de Bet-Eden, e o povo da Síria será transportado, né, aqui diz o Senhor. Então, nós podemos entender que o povo da Síria era transportado aqui, diz o Senhor, sem dúvida, né, corresponde à invasão de 50 anos mais tarde, na qual os sírios,
os assírios Tiglat-Pileser, o qual matou a Rezim e saqueou Damasco. Né? Então, além de conduzir a várias milhares de sírios em cativeiro, aqui é exatamente como foi profetizado por Amós. Porque Deus sempre avisa os seus. Né? Deus não faz nada sem avisar os profetas, para que os profetas transmitam para a igreja. Então, o que está acontecendo é bíblico. No final dos tempos teria aflição, rumores de guerras, rumores de grandes guerras, fomes, terremotos, pai contra filho, filho contra pai, enfim, é o que está acontecendo. Então, dando continuidade aqui no versículo 6, que vai falar do juízo contra Gaza, ali na Filístia, diz assim a palavra: assim diz o Senhor, por 3 pecados de Gaza, e pelo 4º não retirarei o seu castigo, porque levou cativo todo um povo para entregá-lo a Edom. Veja bem, aqui no versículo 6. Então a frase por 3 pecados e pelo 4º, nós entendemos que é um modismo hebraico, né, expressivo de muitos. Então os hebreus eles usavam essas expressões ali naquela época. Então a frase para entregá-lo a Edom fala dos filisteus quando entregavam os israelitas cativos aos seus inimigos mais amargos. Não é? Então os edomitas, como escravos, eram levados como escravos. Não é? Então a ira de Deus, como é retratado aqui nesse versículo 6, a gente entende que arde contra tal traição e escravidão. Então, portanto, o juízo sobre Gaza. Então, Deus sempre está trazendo juízo sobre as nações. Né? Se você já leu a Bíblia, você vai perceber que em toda a Bíblia Deus está trazendo juízo, né? Para despertar o povo, para tratar com o povo. Né? E volto a dizer que Deus é amor, mas também é justiça. Versículo 7. Atearei fogo no muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Então veja bem nessa primeira parte do versículo, Gaza se emprega aqui como representante das 5 cidades dos filisteus. Versículo 8: e destruirei os moradores de Asdod e o governador de Ascalon, e voltarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Não é? Deus sempre comunicando o que ele irá fazer. Então a gente pode tirar uma lição aqui desse versículo 8, que exatamente como foi profetizado. Então aqui não há vestígio de filisteus que ficou, não é, neste tempo. Mas nós entendemos que com parte dessa área atualmente ocupada pelos palestinos modernos, que são os egípcios, sírios e os jordanianos e etc. No versículo 9, nós vamos falar Deus vai nos falar do juízo contra Tiro. Mais uma vez Deus trazendo juízo contra alguém, contra um rei, contra uma nação, contra um povo, não é? Contra um país. E diz aqui no versículo 9, assim diz o Senhor, por 3 pecados de Tiro e pelo 4º não retirarei o seu castigo, porque entregaram a todo um povo cativo de Edom, e não se lembraram do pacto do irmão. Olha para você ver. Então, evidentemente, né, parece, melhor dizendo, evidentemente parece que para merecer esse juízo, Tiro, de alguma maneira tinha, no caso aqui, capturado alguns prisioneiros israelitas, né, o povo de Deus, os quais eles entregaram aos edomitas. Então essa conduta cruel não foi provocada, a gente entende, porque nenhum rei judeu tinha feito guerra contra a Fenícia, e nem a sua capital, não é? Quando fala que e não se lembraram do pacto dos irmãos, aqui refere-se a um pacto original feito com Irão, por Davi e Salomão. Você vai encontrar isso no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 11, também no livro de 1 Reis, no
capítulo 5, versículo 1, você encontra também essa passagem também em 1 Reis 7 e 11, 9 e 11, e também 2 Crônicas, no capítulo 2, versículo 11. Essa mesma referência, a gente pode fazer essa comparação nesses livros. Voltando ao versículo 10. Porque atearei fogo no muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Veja bem, Deus, aqui, os juízos de Sargão de Assíria, e depois por Nabucodonosor, que vocês já ouviram muito falar desse personagem, né, o qual sitiou a cidade durante 13 anos, então, como também a sua captura e destruição por Alexandre o Grande, né, os quais são bem conhecidos de todos nós. Então, o entendimento que nós temos aqui do versículo 10, que eu irei repetir para você. Por isso, atearei fogo no muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Vamos para o versículo 11, mais um juízo contra Edom. Então veja bem o que Deus falou através da boca do profeta Amós. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Edom e pelo 4º não retirarei o seu castigo, porque perseguiu a espada a seu irmão e aniquilou todo o afeto natural, e em seu furor lhe despedaçou para sempre, e para sempre guardou o rancor. Então esse versículo 11, aqui a gente entende que agora o profeta, ele começa a sua denúncia contra as 3 nações que estavam mais perto, segundo, né, o parentesco com Israel. Nós podemos entender também que Edom, Amon e Moabe são essas 3 nações, e para sempre ali eles guardou o rancor, não é? Refere-se à perseguição implacável de Edom, a desumanidade dele, a falta de humanidade, né? A fúria selvagem e o rancor persistente contra Israel. Então Edom foi gerado por Esaú, e com efeito nós entendemos que é o irmão de Israel, quer dizer, o antigo Jacó, não é isso? Então essa é a explicação do versículo 11. Se você não entendeu, volte lá para você entender. Veja bem, o versículo 12: atearei fogo em Temã, e ele consumirá os palácios de Bozra. Versículo 13: outro juízo agora contra Amon. Veja o que Deus diz no versículo 13. Assim diz o Senhor: por 3 pecados dos filhos de Amon e pelo 4º não retirarei o seu castigo, porque para alargarem os seus termos fenderam o ventre das mulheres de Gileade que estavam grávidas. Olha para você ver. Esse versículo 13 aqui, Amon, ele foi conectado com Israel por ser gerado por Ló, não é? Então, do qual Moabe também foi. Para largarem os seus termos, aqui nós entendemos, nesse versículo 13, que para largar os seus termos corresponde à sua avareza por mais território, especialmente nos últimos anos, quando eles se apoderaram das posses da tribo de Gade. Então, um procedimento que trouxe sobre eles a denúncia de Jerusalém, baseado em Jeremias, no capítulo 49, versículo 2 e 6. É o nosso entendimento aqui do versículo 13, do juízo contra Amon. E o versículo 14 diz que Deus falando através do profeta: atearei fogo no muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com estrondo no dia da batalha, com tempestade em dia de tormenta. Um negócio terrível, né? Deus tratando com a humanidade. A gente entende aqui no versículo 14 que Rabá era a capital de Amon, cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar Morto. E Amon é o mesmo na atualidade que fica na Jordânia.
versículo 15. E o seu rei era em cativeiro, ele todos os seus príncipes, diz o Senhor. Deus dizendo que todo o rei irá para o cativeiro. Então todos esses juízos foram ocasionados pela perseguição infligida por essas nações pagãs sobre o povo de Israel, né? Então Deus, ele trazendo aqui a justiça, trazendo juízo contra Amon. É o que nós entendemos. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Então esse foi o estudo do livro de Amós, capítulo 1. O Espírito Santo, por certo, falará melhor com você, né? É só você buscá-lo em oração, é só você voltar a ler este capítulo para você recapitular e entender. E eu quero orar com você mais uma vez. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, suprindo todas as suas necessidades. Se porventura você foi acometido por alguma doença, alguma infecção, algum vírus, em nome de Jesus eu repreendo todo mal, toda enfermidade, toda tristeza, toda angústia, que saia em nome de Jesus toda depressão, toda opressão. Em Cristo Jesus nós oramos, em Cristo Jesus, ó Deus, nós pedimos que o Senhor Espírito Santo possa consolar o coração desta pessoa que está nos ouvindo ou nos vendo, que essa pessoa ela possa lhe aceitar como único e suficiente Salvador da sua vida, porque o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, se você está sofrendo, se você está passando por dificuldades, procure Jesus, porque ele disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então esta é a minha oração, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva e você pode deixar o seu pedido de oração. Nós estaremos juntamente com a Igreja de Cristo orando por você, intercedendo por você, né? Porque a Bíblia diz que a oração do justo ela tem muito efeito, né? E tem muito justo orando por você, pela humanidade, pelas autoridades constituídas, pelos governantes, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo. Até o próximo vídeo, continue conosco, nos ajudando a divulgar esse material que tem o principal objetivo: divulgar e propagar a palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta. Ok? Até o próximo vídeo. Um grande abraço para você.